É muito interessante, essa nova linha de tempo que vai se plasmar, a gente estava se conectando com linhas de tempo densas, sabe? De realidades e sofrimentos, de ignorância, preconceitos, voltadas de nossas sombras, voltadas a aspectos mais pesados que a gente não gostaria de ver, ou que a gente tem conflito, né? Em que o nosso consciente está imerso ali. Então, essa linha de tempo, ela foi muito influenciada por isso, por essas dores. Isso porque a gente vai se atualizando, né? A gente vai se atualizando, na verdade. E quanto mais que a gente vai se atualizando, vai chegando mais luz, o corpo ele vai entrando no processo de ativação. Então ele vai puxando essas questões kármicas, essas questões ancestrais, essas questões onde a nossa alma está presa dentro dessas formas, dentro desses espaços, dentro dessas experiências. Então, o corpo, né, as nossas consciências, eles vão liberando todas essas camadas, porque todas as realidades elas estão coexistindo. Os fractais que chegam até você não são fractais de outras vidas em si. Todas as realidades, dentro de um parâmetro, dentro de uma perspectiva, fora de uma dimensão, elas coexistem, elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então elas estão interligadas. Então a dor que o seu fractal vivenciou, ele é puxado para cá. Então quando a gente está se atualizando dentro de uma nova linha de tempo, para que você consiga se atualizar, as outras linhas de tempos, elas precisam entrar no mesmo nicho. Porque você está mudando, você está se atualizando no novo tipo de frequenciamento. Só que tem uma extensão sua que está atuando entre o passado e o futuro. É uma extensão sua que te dá. Ao mesmo tempo que o passado ele se torna pesado, ele te puxa, o futuro ele também já existe. Já existe essa parte sua que já é desperta. Já existe essa parte sua te impulsionando, te sustentando, te emanando luz, te emanando um campo de proteção, te emanando amor. Já tem essa parte, e essa parte ela vai te ajudar a você compreender essa parte. E essa parte também, enquanto ela vai se atualizando, vai se curando, dentro do aqui e agora, ela vai voltando à origem. Por isso que o agora, ele é a única realidade que existe. As outras realidades, elas não existem. O único que existe, de fato, aqui, em que a gente consegue potencializar, é no aqui e no agora. Então, o eu do futuro, a gente dá força para ele, a gente se atualiza, a gente se relaciona com ele através do eu do agora. Porque o seu eu do agora, ele já vai estar sustentando essa visão com o seu eu do futuro, porque é um sentimento que transcende o presente. Você está na presença, mas você já está frequenciando com um estado seu que já está coexistindo. E é como se isso acontece muito comigo. Tem vezes que eu tô em qualquer lugar assim, e do nada eu sou levado a um aspecto meu do passado e eu começo a me relacionar com esse eu do passado. Eu começo a potencializá-lo, eu começo a proteger, a levar informação para ele, a criar campos de proteção, a estar ali com ele. Então, entende que é um processo muito dinâmico, que é natural, porque é como se você estivesse impulsionando o seu eu do futuro a te acordar, sabe? A te alinhar a essa perspectiva de que já existe, a esse campo de realidade que já é seu, que já é você. Então eu me pego e às vezes eu tô assim, tipo, em qualquer momento assim do dia a dia, às vezes eu sinto uma presença. E eu sei que essa presença sou eu. Eu sei que essa presença sou eu me fortalecendo, me impulsionando. Sou eu ali me correspondendo, são campos de correspondências. Até mesmo eu lembro quando eu tava em festa, assim, e eu tava na fila de festa, eu senti uma presença ali, uma presença me observando, eu nunca entendia isso. E era eu do futuro, era o eu do meu futuro me observando, me compreendendo, sabe? Dialogando comigo, me estudando também. Porque a gente entende tanto com o passado quando a gente sai daquela questão de ver o passado apenas como uma questão de memória, mas a gente enxerga o passado como um aspecto experiencial, onde a nossa consciência estava vivendo aquilo, e aquela experiência ela pode ser tão nutritiva quanto apenas um aspecto de
Ah, eu tive tal experiência, senti isso. Não, tem camadas mais sutis ali que a gente pode nos retroalimentar. Então isso é muito legal de se perceber. Muito, muito, muito legal. E esse vídeo ele até seria sobre o renascimento, mas eu acho que eu vou focar mais nessa questão entre o eu do futuro. Depois eu faço outro vídeo sobre o renascimento. Então, essa presença que a gente consegue manter, e não é uma questão mental de esforço, tá, gente? É uma questão de... Porque a presença a gente sustenta também no desconforto, na ansiedade, no medo. A gente consegue também sustentar isso, sabe? É um exercício imperativo onde você exercesse esse ponto de conexão. Ou seja, você para de dar tanta atenção para a sua mente. Eu percebo muito isso. A nossa mente às vezes não está conseguindo processar, não está aguentando. Ela vai buscar excesso de estímulos externos. Então eu vejo um certo tipo de fuga inconsciente, até mesmo em relação a essas energias sintéticas, que é onde a gente criou um padrão de absorção, né, das redes sociais, onde a gente fica buscando estímulos para que a gente compense, sabe, esses próprios desconfortos. Então a gente estabeleceu ali um padrão de fuga através dos estímulos para acessar esses desconfortos. Então a gente vai entrando em realidades ali paralelas para compensar, e não quer dizer que a gente não deva fazer isso, mas o acesso a uma programação que te tira sempre do aqui e do agora, sempre te tira dessa posição em que você inconscientemente buscou meios para resistir, sentir tudo isso. Porque o sentir, a gente foi totalmente desconfigurado a saber sentir. Então é doloroso sentir, né? É doloroso porque a gente vai acumulando tantas coisas que o sentir ele se torna uma pedra, como se nossos sentimentos mais profundos eles estivessem dentro de uma pedra e a gente não conseguisse, sabe? E essa pedra, ela deixa. Então a gente vai buscar esses estímulos para compensar algo que a gente não aguenta sentir. Então o eu do futuro, ele é uma parte sua que já está vibrando num estado de lucidez, num estado mais desperto. Então ele vai estar o tempo todo se interconectando com você. Ele vai estar o tempo todo te impulsionando para essa nova linha do tempo. Enquanto o eu do passado, ele vai estar se atualizando. As nossas vivências que a gente teve, eles formataram parte nossa de como a gente se comporta, né? Eles reconfiguraram nossa autoestima, como a gente se sente, porque foram as nossas bases, e essas bases elas precisam ser mexidas. Então mesmo até eu não sei se vocês sonham muito, mas se vocês sonham, começam a sonhar. Sonhar, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, é o espaço onde a gente consegue recriar o nosso passado. Eu tive inúmeros sonhos onde eu fui mudando a linha do tempo do meu passado. Porque os sonhos, gente, por mais que a gente teve experiências, por exemplo, que não foram tão boas, há sempre uma linha do tempo em que você teve uma experiência boa. Então essa realidade, essa experiência, a gente consegue recriar, a gente resgata essas memórias, leva para um ponto de colapso. E no sonho a gente consegue reviver essa memória dentro da linha de tempo positiva. E consegue integrar isso dentro do nosso inconsciente. Então a gente faz um processo de substituição. Então a gente recria um campo nosso de realidade e consegue atualizar isso dentro de um campo mais harmônico. Ou seja, você atualiza um tipo de experiência dentro de frequenciamento em que sua alma emerge. Isso chama um processo alquímico também. O alquimista é aquele que brinca com sua própria realidade e consegue refazer a sua realidade, a sua imagem e semelhança. Então, o sonho, ele é um espaço onde a gente consegue recriar.
Depois eu vou fazer um vídeo também sobre isso. Agora voltando à questão, né, que esse ano é um ano em que a gente está se frequenciando dentro de um ponto em que está reverberando mais o passado, mas ao mesmo tempo ao nosso eu do futuro. E o que esse eu do futuro faz? Ele sustenta o seu estado de consciência. Ele manda insights, ele manda informações, ele emana ali pessoas, sabe? Ele te ajuda também, porque as pessoas, o mundo é tudo um espelho, né? Então ele vai te estimular a você perceber as pessoas de forma diferente, as situações. Então ele vai te estimular a você ter um campo perceptivo da sua realidade de forma diferente. Isso é muito legal também. Porque a forma como eu percebo o mundo, ou seja, se eu saio da frequência do medo, que eu estou imerso, eu paro de perceber o mundo através dessa frequência. Então eu não fico tão resistente. É uma luta diária, na verdade, entre o seu eu do futuro e o seu eu do presente, entre o seu eu do passado, que estão coexistindo. Então o seu eu do futuro ele vai estar te dando suporte. E esse eu do futuro ele também não está sozinho, tá? Esse eu do futuro, ele não tá sozinho. Há egrégoras te ajudando. Há seres, há arquétipos te impulsionando. A gente só precisa nos autoconhecer um pouco e perceber as afinidades arquetípicas em que a gente vibra. Por isso que é importante fazer um registro acástico, né? Estudar mais campos em que a gente não tem tantas informações, porque isso abre o campo de referência da nossa psique. Informação é luz, e essa luz faz com que você expanda. Faz com que você consiga expandir além do campo de referência em que você está ali. Então você sai um pouco também dessa questão muito fechada. A gente pode fazer isso de várias formas. Filmes diferentes, informações diferentes, podcasts, né? Fazer coisas diferentes. Isso cria campos de referências diferentes, entende? Então, até mesmo nessa finalização que a gente está passando, que o corpo vai somatizando tudo, a gente chega num ponto de colapso, como eu disse. Tudo vai se integrando, mas tudo também vai colapsando. Por quê? Porque as nossas memórias, as nossas questões, as nossas dores, os nossos conflitos com familiares, ou seja lá o que for, eles formataram a nossa perspectiva de vida. Muitos dos nossos desejos são como uma forma de reação ao que a gente viveu através dos nossos traumas. Nossos desejos são uma reação do que estava reprimido, né? Então muitas coisas vão perdendo sentido, porque eles se manifestavam dentro de um campo de fragmentação para que a gente possa compensar ali todo esse processo de violentação. Então a gente cria estruturas para compensar aquilo que a gente viveu. Então as coisas começam a perder sentido. A forma como você pensava, sentia, intuía, começa a perder sentido. Então eles vão entrando no colapso. Entrando no colapso, você abre novas percepções. A sua rede cognitiva, ela começa a sustentar novos tipos de frequências. Por quê? Porque essas frequências da sua rede cognitiva, ela se formatava dentro de um campo de memória, dentro de um campo de dor, dentro de um campo de vivências, né? Então, isso tudo vai mudando, vai se integrando. Então, e eles, né, eram muito conflituosos, fragmentados. Então, o seu campo cognitivo, ele começa a atuar de uma forma menos fragmentada, menos separadas, menos dual, menos pesada. Então, você já vai começar a atualizar o seu campo cognitivo e entrelaçar com outros tipos de informações. Isso tudo no nível mais sutil. O sutil cria a realidade, isso eu disse no meu outro vídeo. Começa no sutil, começa no inconsciente, começa no corpo. E quando você vai percebendo, você está escolhendo outros tipos de visões, outros tipos de ideia, você está escolhendo outros tipos de forma de se preencher e de se compreender. E é legal porque a compreensão ela não se esgota. Você acha que você está chegando numa compreensão, né? Mas vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Você nunca encontra uma definição, porque não é sobre encontrar definição. Nós somos uma extensão da totalidade, então a gente precisa se reconhecer como totalidade. A nossa alma ela não é algo, né? Eu vejo muitas
pessoas que eu conheço, que elas têm tanta convicção de quem elas são e é muito perceptivo o quanto elas ficam agarradas, sabe? Elas ficam agarradas ali naquilo que elas ficam se retroalimentando. E é uma forma de compensar a sua própria desconexão com a realidade consigo mesmo. Elas ficam alimentando coisas que não têm sentido. Elas ficam retroalimentando coisas que não faz ali, onde elas querem se agarrar como identidades. E isso é muito limitado porque isso não gera só perda de consciência, mas gera conflito consigo mesmo. Gera superficialidade, gera pobreza espiritual, gera resistência. E não tem como mais a gente ficar resistindo aos processos que estão acontecendo. Ah, agora, para finalizar, para não estender muito aqui, o vídeo não ficar muito longo, então a gente vai entrar nessa nova linha de tempo. E o eu do futuro agora, ele vai começar a se predominar. E o passado, as energias do passado vão estar mais soltas. Elas vão estar menos pesadas, sabe? As suas memórias, elas vão estar mais claras. Você pode até achar que as coisas piorou, mas na verdade você se conscientizou e você está tendo a capacidade de ter uma relação com essas camadas que começam a vir, gente, intuitivamente. Eu acho que é legal a gente ter, sim, psicólogos, a gente ter, sim, apoios, redes, mas isso é uma questão que vai vir naturalmente, é o dia a dia ali. Então você vai vir imagens, vai vir questões pessoais, mas você vai estar num ponto de fortalecimento, onde você vai conseguir reconhecer isso e ser um alquimista, né? Você vai conseguir integrar isso de forma mais harmônica, porque isso não vai estar te dominando tanto. Lembra quando eu falei que a gente estava sendo dissolvido pelas dores? Agora, nessa nova linha de tempo, não. As coisas vão ficar um pouco mais leve para quem fez um processo. Eu não sei como para quem não fez. Eu não sei como é que isso pode se somatizar. Apesar de que, mesmo que a gente resista, há sempre uma parte nossa se desenvolvendo. Então, a gente está resistindo aqui, mas tem uma parte nossa fazendo o processo. Então, pode ser que, se a gente dá abertura, essa parte nossa, a gente consiga se realocar dentro dessa linha de tempo em que essa parte nossa fez o processo, porque a gente se manifesta em múltiplas camadas. E isso que é o mais legal, isso que é o mais legal, porque você não está atuando sozinho. Você é uma extensão de várias consciências, várias partes suas estão atuando, estão te direcionando, estão te reanimando, estão te impulsionando. Então, isso tudo depende da dinâmica de como a gente está. Então, o eu do futuro, ele vai começar também a se aproximar. Por que o eu do futuro começa a se aproximar? Lembra como eu disse que a gente vibra em totalidade? Porque no momento que você se coloca na posição de totalidade, você já está na mesma linha do tempo do seu do futuro. Aquele que se integrou, aquele que já está num estado de unificação com si mesmo. Ou seja, está unificado, né? Se unificou dentro da camada ali das suas questões. Está mais imerso na totalidade. Então, dentro da perspectiva da totalidade, eles já estão ali. Porque você atua dentro de uma fora linha do tempo. Eu sei que a nossa mente, ela atua dentro de uma perspectiva linear. Mas isso também começa a criar ali uma predominância de um estado em que a mente ela começa a ser imersa. Então a mente ela não se predomina tanto. E também até mesmo da questão muitas coisas dentro da gente vão se potencializar como uma forma de se libertar. Então pode dizer que a nossa mente vai trazer muitas questões voltadas à mente, porque a mente ela criou múltiplas muralhas, e essas muralhas precisam queimar. Então, às vezes, elas vão se potencializar como uma forma de resistência. Então, voltando pro nicho, né, onde a gente vai estar vibrando dentro do campo de totalidade, a gente vai ter ali uma predominância maior. Então, a gente vai estar recriando as nossas camadas internas de forma muito mais fácil. Porque a nova linha de tempo que a gente vai estar entrando é uma linha de tempo voltada ao novo. E o novo, ele traz energias novas, ou seja, ele traz elementos, ele traz perspectiva. Então, a sua linha de tempo vai se realinhando com a sua linha de tempo da sua alma.
Então você vai tendo frequenciamentos ali para que você consiga reestruturar a sua realidade baseada naquilo. Então você vai entendendo o que você quer realmente fazer. Você vai entendendo o que você realmente quer viver. Então vai acontecer inúmeras coisas, muitas coisas em relação ao campo comportamental, do campo social, do campo afetivo, muita coisa que eu vou deixar isso também para outro vídeo. Então a nossa linha de tempo, ela se torna um novo dentro dessa perspectiva. Não que as coisas vão sumir, mas o sutil, ele começa a se predominar. Porque aquilo que era pesado já não tem tanta força. E mesmo assim que tenha tanta força, a nova linha de tempo que se abre para o coletivo, ele vai te facilitar que você faça esse processo. Ele vai facilitar que você consiga compreender uma nova linguagem. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de comentar, se inscrever. Cada inscrição que está aqui, eu estou ficando muito feliz, né? Eu sei que pode ser temas diferentes, mas eu sei que tem muita gente despertando dentro dessa visão, mas saindo um pouco dessa espiritualidade muito fechada, muito luz, sombra, blá blá blá, e entrando numa forma dinâmica. Então minha filosofia, ela é dinâmica, minha filosofia é trazer esse dinamismo, sabe, para que a gente possa integrar e até mesmo ter um processo mais leve, um processo que não é uma linha reta, é uma dança. Então se torna muito mais interessante. Eu acho que tudo na vida precisa ser interessante. Precisa ser diferente, porque, como eu disse, a realidade ela não se repete. Então eu não trago uma filosofia reta, eu trago uma inspiração de como funciona isso e de como a gente está se entrelaçando com isso. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre essa nova linha do tempo. Vou falar sobre o renascimento que a gente está passando. E vou também fazer um vídeo em relação à questão mais prática de como isso vai afetar a gente e de como a gente pode se realocar dentro desse ponto.